Olá! Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar com seno e cosseno no ciclo trigonométrico, aquele que a gente já viu lá na aula passada. Então a gente viu o ciclo trigonométrico, é uma circunferência com centro 0, 0 e raio 1. Agora a gente vai ver como representar seno e cosseno de ângulos nesse ciclo trigonométrico, tá ok? Bom, então aqui a gente tem o ciclo trigonométrico, o raio 1. Nós vamos representar aqui, eu vou marcar aqui, ó, ponto em objeto, eu vou marcar um ponto aqui na circunferência, tá ok? Então, esse ponto, ele vai variar aqui, tá ok? Ele vai variar na circunferência. Bom, vamos lembrar algumas coisas. Por exemplo, o raio dessa circunferência é 1, tá ok? O raio é 1. Outra coisa que a gente vai lembrar, como é que se calcula o seno e o cosseno de um ângulo? Então, no triângulo retângulo, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então aqui, ó, se a gente pensar aqui, ó, no primeiro quadrante, então a gente está lá no contexto dos triângulos retângulos, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aparecer aqui o triângulo retângulo. Então eu vou traçar uma perpendicular passando por esse ponto, perpendicular a reta horizontal, tá ok? E vou fazer também uma perpendicular à reta vertical aqui, tá ok? Bom, aí a gente conseguiu dois pontos. Eu vou colocar aqui intersecção. Então a gente conseguiu esse ponto aqui, que é o ponto D, né? E a gente conseguiu um outro ponto aqui, que vai ser o ponto E, tá ok? Então, eu vou esconder aqui no GeoGebra, vou esconder essas duas retas para não atrapalhar a gente, e tá aqui, ó. Então, esse ponto C, ele determinou aí os pontos D e E, que são as projeções ortogonais sobre os eixos, tá ok? Bom, então a gente tem aqui, ó, eu vou fazer um polígono aqui, a gente tem um triângulo aqui, ó, ACE, tá ok? Vou marcar aqui no A e aqui no C. Pronto, fechou aí o nosso triângulo. Então, o triângulo ACE. Vejam, a gente sabe, aqui tem um ângulo, né? Esse ponto C, então, determina esse ângulo, né? Ok. Então, a gente já sabe que o seno desse ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que aqui nessa figura, a hipotenusa mede 1. Então, o seno desse ângulo corresponde à medida aqui desse cateto oposto. Então, o seno desse ângulo é a medida desse segmento aqui, ó. Então, notem aqui, ó, se a gente tem um arco bem pequenininho, o seno é pequeno. Se ele vai se aproximando de 90 graus, então o seno vai se aproximando de 1, tá ok? E, inclusive, quando a gente tiver um ângulo de 90 graus, o seno dele é 1. Já o cosseno, ó, aqui perto do zero, o cosseno vale próximo de 1, e conforme a gente vai aumentando aqui no primeiro quadrante, o valor do cosseno, ó, vai diminuindo, que é esse segmento aqui, né? A mesma coisa do seno, né? Então o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas a hipotenusa mede 1, né? Então a medida desse cateto adjacente é a própria medida do cosseno. Então, o cosseno está representado aqui, o seno está representado aqui, tá joia? Agora, vamos fazer uma outra coisa. Vamos marcar aqui, ó, vamos marcar um ponto aqui na circunferência que é simétrico a esse ponto, tá ok? Esses dois pontos são simétricos em relação a esse ponto D. Bom, então vamos pensar aqui, ó. Para eu obter o seno, eu pego esse ponto aqui, que determina o ângulo que eu tenho, e projeto no eixo dos senos, que seria lá o eixo Y. Esse ponto aqui, se eu projetar no eixo do Y, dá a mesma coisa, né? Então, o valor do seno desse ângulo e desse ângulo é a mesma coisa, tá ok? Então, a gente vai ver isso depois, a gente vai brincar um pouquinho de associar esse arco com esse arco e com os outros arcos no terceiro e no quarto quadrante. Mas só para a gente introduzir essa ideia, então, olha só, o seno desse ângulo é o seno desse ângulo, né? E só para a gente brincar um pouquinho com ele, vamos imaginar aqui, ó. Imagina que esse ângulo seja 20 graus. Quanto mede esse ângulo determinado por esse ponto aqui, que é o ângulo que está aqui, ó. É o ângulo BAC', tá ok? É esse ângulo aqui, ó. Se a gente fizer um segmento aqui, dá para ver melhor. É esse ângulo aqui, ó. Pronto, é esse ângulo aqui, ó.
Quanto mede esse ângulo todo? Bom, esse ângulo todo deve medir 160 graus, né? Por quê? Porque esse aqui mede 20, esse aqui de baixo é 20 também, então esse ângulo aqui é 180 menos 20, é 160. Então, o seno de 20 é igual ao seno de 160, tá ok? Bom, isso a gente vai acabar aprofundando mais na próxima aula, mas só para a gente já ter uma ideia. E o cosseno, ó, cosseno de 20, e aqui ó, a gente vai ter projetando nesse eixo ó, essa medida que corresponde ao cosseno de 160. Na verdade não é a medida, né? Porque a medida é positiva, né? Mas o cosseno de 160 é negativo, porque está representado aqui do lado esquerdo desse eixo, que seria o eixo X, que é o eixo dos cossenos, tá ok? Bom, então a gente já viu aí como é que representa, como é que a gente vê, né, visualiza a medida do seno, a medida do cosseno, tá ok? Então vamos lá fazer um exemplo. Então, calcule o seno de 840 graus e o cosseno de 840 graus. Bom, onde é que está o 840 graus? 840 graus, ele está aqui, ó. Por quê? Olha só, se a gente começar aqui do zero, der uma volta, 360. Deu outra volta, a gente está aqui mais 360, então é 720. 720 para chegar em 840 falta 120, né? Então esse ângulo aqui é de 120 graus, tá ok? 120. Agora vamos pensar aqui, ó. Se esse é 120, então daqui até chegar no 180 são 60. Então se a gente fizer aqui, ó, um simétrico, esse ponto simétrico a esse em relação a esse, a gente vai ter aqui embaixo um ângulo de 60 também. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é igual ao seno de 840, porque o 840 está aqui, ó, nesse ponto que é o mesmo ponto do 120, tá ok? Claro que a gente podia determinar isso de uma maneira mais direta. Divide 840 por 360, dá 2, e resto 120. O que importa é o resto, tá ok? Bom, então o seno de 840 é o seno de 120, que é o seno de 60, que a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 840, vejam, não é igual ao cosseno de 60, porque o cosseno de 60 está aqui, ó, é positivo, e o cosseno de 120 é negativo. Então o cosseno de 840, que é negativo, é menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, né? Então é menos meio, tá ok? Bom, com isso que a gente falou, dá para a gente dar uma resumida aqui. Olha só. Se a gente tiver um ângulo θ aqui, ó, quem é o correspondente dele no segundo quadrante? É o 180 menos θ. E o que acontece com o seno deles? É o mesmo, porque o seno está aqui, ó, em cima positivo, embaixo negativo. Então o seno de θ e o seno de 180 menos θ é igual. Agora, o seno de θ e o seno de 180 mais θ, quem é o 180 mais θ? É o cara que está aqui, ó, 180 mais esse ângulo aqui, ó. Então, se a gente fizer um simétrico desse ponto em relação a esse, vai dar um ponto aqui, ó, é o 180 mais θ. Aí o seno dele é negativo, enquanto o seno de 60, que seria o seno de θ, é positivo. Então, o seno de um ângulo aqui é menos o seno do correspondente dele aqui no terceiro quadrante. E a mesma coisa para o quarto quadrante, né? O seno aqui positivo, o seno negativo. Então, o seno de 360 menos θ está aqui, ó. É só fazer o simétrico desse ponto em relação a esse eixo, tá ok? Beleza. E pro ângulo em radianos, a mesma coisa. Então, o seno de θ é igual ao seno de π menos θ, quer dizer, o 180 menos θ que está aqui. E o seno de θ é igual menos o seno de π mais θ, tá ok? E o 360, trocando aqui por 2π, a gente vê então essas relações de sinal aí para esses ângulos com graus ou com radianos, claro que é a mesma, tá ok? Beleza. Bom, agora vamos fazer um exercício aqui, que é de colocar em ordem crescente alguns números. Então, eu marquei aqui no ciclo trigonométrico esses arcos aqui, ó, 60, 150, 240 e 330. Então, tá aqui o 60, ó. Agora o 150 tá abaixo, né? Porque, ó, a gente viu no exemplo anterior que aqui, ó, na mesma altura do 60 é o 120, o 150 está aqui mais para baixo. O 240, ó, é o simétrico em relação a esse, porque é 60 para cá, 60 para cá, né?
E o 330 é o simétrico em relação ao 150, porque ó, falta 30 aqui para 180, falta 30 aqui para 360. Então, quem é o menor de todos esses? Bom, é o seno de 240, que é negativo, ó, tá aqui, ó, é o que está mais abaixo dos 4. Ó. Então, vem esse, depois vem esse, né? Então, o seno de 330, depois o seno de 150, e o maior de todos, claro, é o seno de 60, tá ok? Bom, gente, então, nessa primeira aula, eu quis mostrar aí onde é que a gente representa seno e cosseno, tá ok? Na próxima aula, a gente vai falar de novo da representação de seno e cosseno e fazer mais alguns exemplos, tá ok? Então, até lá, um abraço, valeu!